Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Bora então aqui começar esse texto bem interessante para a gente refletir nessa noite chuvosa que está aqui na cidade onde eu estou e refletir um pouco sobre as aflições, sobre as dores e os sofrimentos e por que eles acontecem e por que eles são necessários nesse plano para nossa evolução. Esse texto se chama Bem e Mal Sofrer. Então ele vai ser um texto associado aos sofrimentos que a gente passa durante a vida mundana e sobre qual o sentido desse tal sofrimento. E o título do texto ele é bem interessante porque ele foca numa ideia de que poderia existir um sofrimento bom e um sofrimento ruim. Então, eu acho que vai ser bem interessante a gente refletir o que seria sofrer de uma forma boa e o que seria sofrer de uma forma ruim, para a gente refletir sobre qual a utilidade do sofrimento na nossa vida. Afinal, uma das coisas que as pessoas mais falam hoje em dia é sobre o quanto elas estão sofrendo. E geralmente o sofrimento ele nasce da insatisfação, que se chama lá no sânscrito, se eu não me engano, nas linguagens mais antigas, dukkha, a insatisfação, que é o que a gente aprende lá na primeira nobre verdade, a primeira nobre verdade de Buda, que o sofrimento existe e que ele faz parte da realidade. E que a forma com que a gente lida com esse sofrimento é que define o valor e o poder que esse sofrimento vai ter sobre a gente. Então, bora lá tentar entender por que se existiria um bem sofrer e um mal sofrer e como a gente se relaciona com tudo isso. Primeiro começa questionando o seguinte: quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, o Espírito deixa claro aqui: vocês que estão na Terra estão num plano de sofrimento. Tecnicamente, vocês encarnaram aí para estar sofrendo, tanto fisicamente, quanto moralmente, quanto emocionalmente, quanto racionalmente, para que vocês aprendessem algo com isso. E eu sempre explico para vocês que geralmente a gente só busca um médico quando a gente está com a doença, correto? Então, geralmente a gente só busca melhorar e mudar na Terra quando a gente está sofrendo em relação a algo, já que esse sofrimento acaba sendo meio que um motor, acaba sendo algo que nos auxilia a nos movimentar para que a gente vá atrás de uma cura, para que a gente vá atrás de uma solução para aquilo que está nos causando desânimo. Então, o sofrimento ele está muito associado a uma busca por uma expectativa, uma busca por um resultado e uma busca por uma verdade, por uma solução e por uma ideia. E qual seria essa coisa que nós temos de buscar com base no sofrimento que a gente está tendo? Que tipo de coisa a gente pode fazer para resolver a nossa mente, para resolver a nossa existência? E aí o texto continua. O desânimo é uma falta. Geralmente a gente tem um desânimo, um cansaço quando a gente sente que está faltando algo na nossa vida para a gente se sentir realmente satisfeito, para a gente se sentir realmente completo, para a gente se sentir realmente feliz e bem realizado. E aí continua: Deus vos recusa consolações desde que vos falta, desde que vos falte coragem. Então tá dizendo aí, a gente tem que aprender algo com essa tal insatisfação, a gente tem que aprender algo com essa tal falta, e geralmente essa falta que a gente sente tem algo a nos ensinar. Quando eu falei lá na outra palestra sobre o efeito Zenão, sobre a cocriação e etc, etc, eu falei que às vezes, quando a gente quer demais uma coisa, o universo, a vida, enfim, não nos dá,
porque é exatamente pelo sofrimento da falta deste tal algo que a gente acaba aprendendo algo em relação à situação. Então, muitas das vezes, ao não possuir algo que a gente deseja muito, a gente aprende a se relacionar com essa falta de uma forma mais madura. Tanto que é explicado isso, que muito do que a gente sente falta, muito do que nos gera aflição, é exatamente o tipo de aprendizado que a gente precisa passar. Porque se você parar para pensar, o tempo inteiro a vida ela é sobre a necessidade de possuir e sobre o vazio de se ter. Que é uma frase lá, se eu não me engano, de Schopenhauer, que ele fala isso, que a vida é uma eterna busca por uma satisfação, por algo que vai te completar, por algo que vai te deixar satisfeito, e também uma eterna insatisfação quando você consegue aquilo. Pare para pensar aí na vida. Às vezes que você conseguiu algo novo, que você comprou algo novo, sei lá, que você conseguiu algo, sobre como foi o processo. Vamos dizer que você comprou uma TV nova. E essa TV chegou na sua casa. E você fica, nossa, que TV bonita, nossa, meu Deus, obrigado, que TV imensa. Dá para assistir de tudo aqui, que TV bonita, estou muito satisfeito com isso, que maravilha! Eu finalmente consegui comprar essa tal TV. No primeiro dia você passa na sala, olha para a TV e fica, rapaz, que maravilha, que coisa perfeita, que coisa bem feita, estou satisfeito de ter isso. E aí o dia vai passando e você passa pela sala e você já começa a acostumar mentalmente com aquela TV ali. Então para você ela já começa a se tornar normal, ela já começa a se tornar parte da casa. O tempo vai passando, você já começa a ver ela como algo do seu cotidiano. E aí você passa no shopping, você passa na rua, olha para dentro de uma dessas lojas que vende TV e vê uma TV muito maior, uma TV com muito mais cores, uma TV com um som muito mais potente. E aquela TV que para você antes era um sonho, aquela TV que para antes para você te realizava, agora se torna algo normal, algo cotidiano, algo que está ao seu alcance e que por isso já não te satisfaz tanto, e aí vem de novo o desejo de ter algo melhor. Ah, preciso comprar uma TV nova porque a minha já está velha. E a vida, ela de certa forma, ela é o tempo inteiro movida por certas insatisfações que a gente sente, e essas insatisfações nos geram esses desejos de nos movimentar para ter algo. Então, sem a insatisfação que te move à mudança, você acaba por deixar de não ter um combustível para se movimentar e mudar. Então, por isso está dizendo aqui que o desânimo ele nasce de uma falta, de um desejo de completar algo que está, entre aspas, faltando em você. E que nós vivemos a nossa vida inteira desejando coisas e criando expectativas em relação a quando nós teremos essas tais coisas, porque a gente acha que é quando a gente tiver essa tal coisa que a gente realmente vai ser satisfeito e feliz. E por isso, nós podemos sofrer ou não por ter ou não uma determinada coisa. Você pode simplesmente observar, poxa, eu tenho uma TV legal, dá para assistir o que eu quero com ela. Tudo bem, ela não é a maior TV, mas ela é uma TV legal que eu gosto. E eu, sinceramente, não preciso tanto assim dessa outra TV. Eu tenho uma vida legal, eu gosto do que eu faço, eu sinto prazer em como eu vivo. Então, para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem ter essa TV atual que eu tenho. Ou então você pode passar a vida inteira insatisfeito, sempre querendo uma TV melhor, sempre querendo uma TV maior, porque nunca você se sente satisfeito com o que tem. Então, toda essa questão aqui do sofrer, do desejo, da necessidade, ela está associada a inúmeros âmbitos da sua vida. Vamos parar para pensar, por exemplo, no seu trabalho. Talvez você se sinta satisfeito com o seu trabalho. Você ganha mais ou menos bem, você tem uma vida legal, você gosta daquilo que faz e tudo mais. Ou talvez você se sinta totalmente insatisfeito com esse trabalho
e deseja algo diferente, algo melhor, algo que te faça se sentir mais cheio de realização. Mas você realmente precisa dessa outra coisa? Você precisa realmente disso? Ou a sua visão enviesada da realidade está fazendo você achar que você precisa daquilo para se sentir satisfeito e feliz? Então, esse texto ele nos ajuda a refletir muito sobre as nossas faltas e sobre os nossos desejos, sobre as nossas expectativas de que quando a gente conseguir algo, é aquele algo que vai nos dar a felicidade. Sendo que a verdadeira felicidade não está em coisas externas, não está em objetos, não está em desejos, mas sim na satisfação que a gente tem com aquilo que a gente tem. Por isso que eu falei que é muito comum em pessoas que estudam lei da atração ouvirem essa ideia de que quanto mais você quer algo, mais, entre aspas, esse algo meio que se afasta de você. Por quê? Porque aquele desejo e aquela falta que você sente tem algo a te ensinar com essa tal insatisfação que você acaba sentindo em você. E por isso que o texto está falando sobre o bem e o mal sofrer. Porque ele vai nos ajudar a nos questionar se a gente está sofrendo porque a gente realmente tem que sofrer para poder evoluir, ou se a gente está sofrendo numa situação porque a gente está aumentando o nosso sofrimento perante a ela, pela forma com que a gente está absorvendo aquela situação. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas ele é um dos melhores para a gente entender o assunto, então sempre vou acabar repetindo. Vamos dizer que você saiu de casa e você está andando para o local que você está indo, e você tropeça numa pedra. Você pode tropeçar naquela pedra e ficar cheio de raiva. Meu Deus, que dia horrível, que coisa ruim, eu sou lerdo mesmo, eu sou burro, etc. E ficar remoendo aquela insatisfação. Porque, que nem eu já expliquei aqui algumas vezes, o pico de raiva, o pico de insatisfação e de emoção, geralmente demora, sei lá, uns 8 segundos no cérebro. Por aí, uns 3, 8 segundos, que é o pico que teve de adrenalina ou então de cortisol para gerar, sei lá, raiva. Mas depois, toda a raiva que você continua contigo depois daquilo acontecer é porque você ficou alimentando aquela raiva e porque você ficou jogando lenha na fogueira daquela insatisfação. Ah, eu sou burro mesmo, eu sou lerdo mesmo. E você começa a lembrar e alimentar ainda mais situações que fazem você ainda se sentir ainda mais satisfeito por aquilo ter dado errado. Ou você podia ter tropeçado e ter rido um pouquinho e falado, putz, quase caí no chão, imagina que vergonha a ser, e continuar sorridente pelo resto do dia pensando em outros assuntos mais úteis e felizes. Então, esse texto aqui, ele fala muito sobre a parte do sofrimento que a gente passa, que existe porque a gente realmente precisa sofrer, sei lá, uma doença genética que não tem cura e que realmente não dá para mudar. E a situação onde você, a sua atitude, a sua postura, a sua forma de lidar com a situação pode fazer ela se resolver de uma forma misteriosa e maravilhosa, diríamos assim. Então, quando a gente sofre na vida, a gente tem que parar para pensar: eu posso resolver essa situação? Eu posso dar um jeito de acabar com esse sofrimento? As minhas atitudes e as minhas influências podem fazer essa situação ser menos dolorosa para mim? Se sim, é bom que você procure pensar, agir, fazer e tomar atitudes que façam essa situação passar a ser boa para você. Mas, se você não se sente bom para aquilo, não se sente bem para aquilo, e se você vê que aquela situação não é uma situação que você pode resolver, porque, como eu falei, é uma situação que não depende de você, ou você se liberta dessa situação e para de se importar, ou você simplesmente vai lá e aprende a se resignar em relação a ela. Aprende a aceitar a situação e a conviver com ela e se adaptar ao sofrimento que ela te gera. Então, existe um bem e um mal sofrer.
Porque, de acordo com a forma com que você age em relação ao seu sofrimento, aquele sofrimento pode doer mais ou menos em você, já que você tem a capacidade de definir como você se relaciona com essa insatisfação. E aí continua o texto. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Por que coragem? Porque a coragem é quando você assume, eu vou tentar resolver essa situação. Quando você tem coragem, você se movimenta em prol da solução para ela. Isso dá um resultado diferente. E aí continua. A prece é sempre um apoio para a alma. Contudo, não basta apenas ela. Então não é só pedir, Deus, resolve essa situação na minha vida. Não, é Deus, me ajuda a resolver essa situação. Porque eu sei que com a sua vontade e a minha atitude, ela vai ser resolvida. E ele continua. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional à força que o indivíduo tem. Como recompensa, o será a resignação e a coragem. Então, bora refletir aqui sobre essa fala que eu acho importante. O fardo é proporcional às forças que a pessoa tem. E a recompensa de ter força para vencer e lidar com a situação será a resignação e a coragem. Então, se você está passando por uma situação muito difícil, se isso está te angustiando, se isso está te deixando mal, desanimado, se você não quer mais fazer nada, se você está se entregando à situação e desistindo dela, não é bem assim que você vai conseguir resolver. Ah, Francisco, mas eu tô me sentindo assim. É, eu não duvido que você esteja se sentindo assim. Mas, bora analisar a frase. Deus não dá fardos que não sejam proporcionais às forças da pessoa. Então, se você está aguentando esse fardo, é porque você tem força para ele. Ah, Francisco, mas eu não sinto que eu tenho força para ele. O fato de você sentir não define que você não tenha realmente forças para tal. Por quê? Porque às vezes a sua mente ela está enviesada e você está vendo a situação de uma forma muito mais negativa do que ela realmente está, pela sua rigidez de não ver soluções e de não ver caminhos onde ela possa ser resolvida. Quantas vezes você não estava batendo cabeça numa situação sem saber resolver e alguém que vinha de fora com a cabeça mais fresca simplesmente olhava e dizia: Ué, e por que tu não fez isso? E você ficava assim: Nossa, era tão fácil, era só eu ter feito isso, meu Deus. E a pessoa que estava com a mente fresca, tranquila, que não estava no meio da situação, conseguia ver a resposta que faltava. E também te fazia perceber que sim, você tinha capacidade para solucionar aquilo, você só não acreditava. Por quê? Porque você estava cansado, porque você estava desanimado, porque você estava com pressões na sua cabeça que faziam você se sentir sem força para lutar naquela situação. Por exemplo, vamos dizer que tem um guerreiro que ele está há vários anos numa guerra e ele passou por um monte de altos e baixos, bombardeado, tomou tiro, foi costurado, mas ele está lá vivo, ele está lá ainda lutando, ainda está lá bem. Isso significa que ele é forte ou ele é fraco? Significa que ele é forte, porque ele está lá há anos naquela guerra, ele se manteve vivo, ele escapou da morte várias vezes e ainda está lá bem firme e forte. Ele, na mente dele, provavelmente está cansado, está desgastado. Ele não faz a barba faz tempo, ele não corta o cabelo faz tempo, ele não faz nada por ele há tempo, ele só sente cansaço, ele não dorme direito, é todo dia tiro. E ele está no meio de uma guerra, ele está no meio de um conflito, ele não consegue ver solução para aquilo ali, porque ele está num local onde ele não tem condições de se desenvolver.
Mas se você tirar ele daquele local ruim e colocar ele num local bom, ele vai desabrochar e voltar a se sentir tão satisfeito que ele vai ver que aquele momento difícil passou. Por exemplo, vamos dizer que a gente pega esse rapaz e leva ele de volta para casa, coloca ele com a família, dá uns passeios para ele, dá uma alimentação boa, garantia de descanso, terapia e tudo mais. Ele pode desabrochar como uma nova pessoa. Por exemplo, minhas plantinhas atualmente elas estão meio murchinhas, elas estão meio com a folha murcha e frágil. E eu estava observando o porquê disso. E eu reparei que o local que eu as deixo não está tomando tanto sol quanto tomava antes. Então, se eu simplesmente conseguir colocar ela num local onde ela tome mais sol, ela vai voltar a produzir folhas de uma forma muito mais bonita como produzia antes. Então, às vezes na vida, você tem que parar para pensar se você só não está fora do sol, se você só não está no lugar errado. Por exemplo, se eu não tivesse percebido que era o sol, eu poderia ter olhado a terra. Como é que está a terra da planta? Será que está bem nutrida, bem adubada? Será que eu não preciso de um vaso maior? Porque às vezes a gente está precisando crescer na vida. A gente está precisando ir para um novo patamar. Mas a gente está no vaso velho, no vaso pequeno, que não dá espaço para a gente construir mais raízes. Será que a terra dela está bem adubada? Será que a terra ao seu redor está bem adubada? Será que você está ao redor de pessoas que te cativam, que te alimentam, que te fazem acreditar que você é bom? Será que você está ao redor de pessoas que acreditam no seu potencial e alimentam e fazem você se sentir mais confiante? Ou você está num local onde as pessoas te criticam, te minimizam e fazem você se sentir inseguro? Então, depende muito também de onde você foi posto. Será que você não está sofrendo tanto porque você não está se cuidando, porque você não está tendo condições para fazer a sua base te dar o solo, a base que você precisa para se desenvolver? Então, o desânimo, a falta de coragem, a insatisfação, ela está aí por causa disso. Porque às vezes a gente está cansado de lutar, a gente está cansado de fazer e a gente precisa encontrar de novo o nosso local ao sol, encontrar de novo o local onde a gente se sinta satisfeito para a gente se sentir nutrido. E eu repito a frase. De novo, o fardo é proporcionado às forças, é proporcional às forças que você tem. E de novo, eu te provoco, você tem sim muito mais força do que você acredita. Você tem sim muito mais capacidade do que acredita. Você tem sim muito mais energia do que você acredita. Você só não está vendo isso. De novo, vou dar um exemplo que eu acho muito interessante, que eu também já citei aqui algumas vezes, de um estudo que fizeram com um sapo. Jogaram um sapo num balde de água. Não, foi um rato. Jogaram um rato num balde de água e deixaram ele lá se debatendo. Obviamente, ele não sabia nada, ele ficou se debatendo para poder tentar se manter vivo. E depois de mais ou menos 8 minutos se debatendo sem parar, o rato desistiu e morreu afogado dentro do balde. E fizeram esse experimento várias vezes com vários ratos. E sempre era essa média: 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos estourando, o rato morria porque ele não aguentava mais se debater. Então pegaram um outro rato, da mesma espécie, mesma condição, mesmo cuidado e tudo mais, e jogaram na água. E depois de uns 7, 8 minutos se debatendo, quando estavam notando que ele ia começar a desistir, pegaram ele, tiraram ele do balde, cuidaram dele, deram um banhozinho, deram alimento, tiraram ele daquela situação de estresse e tudo mais, fizeram ele ficar bem, descansado, e depois jogaram de novo ele no balde. E aí eu sempre cito o que aconteceu e as pessoas ficam chocadas. Em vez de durar, sei lá, 8 minutos se debatendo, ele ficou 10 horas. Se eu não me engano, ou foi 10 ou foi 18 horas. Eu sei que eram muitas horas a mais no estudo e que todo mundo ficou surpreso. Ué,
Porque antes todos os ratos ficavam 8 minutos e morria, e não aguentava mais. E porque esse ficava 10 horas, 18 horas se debatendo antes de desistir e morrer. Porque ele acreditava que era capaz da situação voltar a ficar boa. Porque ele acreditava ser capaz de que em algum momento alguém fosse tirar ele de volta do balde, fosse dar alimento e cuidar dele. Então ele não desistiu até realmente a última gota, porque ele sabia que em algum momento ele poderia ser resgatado e poderia ser posto num local onde ele voltasse a se sentir feliz, realizado e satisfeito. E isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. A gente não pode deixar esse desânimo nos abater, porque senão a gente se perde. Que nem eu falei, às vezes você é só uma plantinha que está precisando de um local que tome mais sol. Às vezes você só está precisando sair do trabalho que você está e ir para outro trabalho onde as pessoas sejam melhores ao seu redor. Você só precisa sair de um vaso que é pequeno e que não te cabe mais para ir para um vaso maior, onde você faça algo ainda maior. Então, a gente precisa muito perceber se a gente está no local certo para estar satisfeito e feliz de verdade conosco. E nem eu também falei, às vezes a gente também tem a crença de que não pode mudar porque a gente está olhando a situação só de uma forma negativa. Também já citei aqui a vocês um experimento que foi feito com elefantes. Pegaram um elefante pequenininho e prenderam ele, o pé dele com a cordinha, quando ele era pequeno. Obviamente, ele era frágil, pequeno, tentou puxar a corda e arrancar a árvore e não conseguia, e uma hora ele desistiu. Mas o tempo passou, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, ele foi se tornando um elefante maior do que a árvore. Mas ele acreditava tanto que não adiantava mais lutar, porque ele não ia conseguir se libertar da árvore, que ele simplesmente passou a vida inteira ali, preso, mesmo ele tendo se tornado maior e mais forte do que a árvore. Então também questiono a vocês isso. Será que vocês já não se tornaram maiores e mais fortes do que a situação que vocês estão presos e vocês nem percebem isso? E vocês nem notam isso? E eu digo mais, será que vocês não meio que se prenderam tanto à situação que às vezes vocês nem querem sair dela? Pode parecer loucura, né, eu falar isso. Mas às vezes a gente quer se manter numa situação desgastante e dolorosa pra gente, sem a gente perceber, porque já se tornou um costume estar naquela situação insatisfeita, insatisfatória. E aí eu continuo. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação. Resignação é aceitar onde você está, parar de se lamentar e começar a transformar aquela situação em uma situação boa para você. E coragem é a força que te move a sair da situação quando você percebe que está na hora de pedir arrego e ir para outro local. E aí continua. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então ficou aí bem nítido que quanto mais a gente cria resistência, mais forte a gente se torna e mais capaz somos de transformar uma situação ruim, chata e degradante em uma situação boa, em uma situação que não nos causa tanta dor. E aí continua a reflexão. O militar que não é mandado para linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Então nós somos como um militar que está aqui na Terra em missão para ajudar, evoluir, ensinar. E a gente precisa do desafio, a gente precisa da luta, a gente precisa da batalha para a gente ter essa ascensão, para a gente ter esse crescimento. A gente precisa vencer a tarefa, vencer a insatisfação, exatamente para a gente chegar onde a gente tanto quer. E a gente precisa se provocar a ir além, a ir mais, exatamente para sentir isso. E aí continua.
Sede, pois, como um militar que não desejais um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste, não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Então tá falando aí, ó, às vezes uma batalha psicológica contra você mesmo e contra a sua insatisfação é mais dolorosa e mais difícil do que uma batalha física, do que uma batalha real, do que uma batalha que está ali na sua frente sendo dolorosa para você. E aí continua. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Então tá dizendo aí, muitas vezes um guerreiro forte, destemido, que pega a espada e vai para cima de um exército, não seria forte perante uma batalha mental, que talvez uma pessoa que é vista como fraca, frágil, tá lutando e tá vencendo. Do jeito dela, mas tá vencendo. Ele continua. Nenhuma recompensa obtém o homem por uma espécie de coragem, mas Deus lhes reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dize de vós para convosco, cheio de justa satisfação: eu fui mais forte que isso. Então está dizendo aí sobre como a gente precisa ser confiante na nossa força, confiante na nossa capacidade de se refazer, confiante na nossa capacidade de se reconstruir, porque a gente pode e a gente deve ir muito mais além do que aquilo. Mas se a gente se entregar, é difícil vencer. Se a gente se entregar, é difícil as coisas mudarem. Se a gente simplesmente desistir de tentar, a gente não vai saber nem como seria se a gente tivesse tentado. Então, é com isso que a gente tem que parar para refletir. Às vezes a gente se entrega ao desânimo de achar, nem vale a pena. Não vai dar em nada isso daí. Nem tem por que eu tentar fazer. Vai ser sempre essa mesma coisa aí. E em vez de a gente tentar lutar e provar, a gente acaba se entregando. Então, muitas das vezes, a gente se torna covarde, a gente acaba se entregando ao desânimo e à falta de vontade. E a gente não pode ser assim. A gente precisa estruturar a nossa mente para a gente continuar querendo lutar independente do quão difícil pareça a batalha. E ele continua falando o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé. Então, são nesses momentos de aflição que nós temos de provar a nossa fé. E aí continua: sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, esse texto ele continua e encerra aqui com uma coisa que a gente pode encontrar na filosofia de Nietzsche. Nietzsche cita o conceito de apolíneo e de dionisíaco. Para quem não lembra, Dionísio era o deus da bebida, era o deus do vinho, era o deus das festanças. Tanto que no período lá, na mitologia grega, no caso da romana, ele era chamado de Baco. Inclusive a palavra bacanal vem disso, das festas de Baco, das festas de Dionísio. E Nietzsche falava que a gente tem uma tendência social e de vida a querer viver de forma dionisíaca. Eu vou ficar deitado o dia todo. Eu vou ficar descansando. Vou ficar vendo TV. Vou pra praia descansar. Vou fazer isso e descansar. E ele dizia, não tem problema nenhum no descanso. O descanso é maravilhoso, inclusive adoro. O problema é quando a gente quer viver o tempo inteiro do descanso.
Porque aí qualquer mínimo esforço que a gente tentar fazer, para a gente vai se tornar um grande trabalho. Às vezes você passou a manhã inteira sentado no sofá, mexendo no celular, vendo vídeo. Mas quando você tem que levantar para finalmente lavar a louça, você respira fundo. Deixa eu ir lá lavar essa louça. Como se fosse a pior tarefa do mundo lavar algumas louças. Tudo bem que é chato. Mas sei lá, bota uma musiquinha, lava a louça dançando pela cozinha. Vai ouvir uma palestra enquanto você lava a louça. Faz aquilo se tornar divertido. Porque da mesma forma que é chato às vezes lavar a louça, é prazeroso quando você vê a pia bonitinha, brilhando, que você já passou o rodinho, tirou toda a água e ela tá lá, ó, brilhando de tão linda que ficou depois que você lavou tudo. Então, é daí que vem o Apolíneo de Nietzsche. Nietzsche fala que a gente também pode aprender a ter prazer no trabalho, que trabalhar e se esforçar não é só algo negativo, só algo difícil. Que muitas das vezes a gente pode aprender a ter prazer no trabalho se a gente não transformar o trabalho em algo desgastante, repetitivo e chato. E ele fala: pare aí para pensar. Os momentos de descanso que você mais teve prazer foram após um dia muito cansativo. Porque é após um trabalho e um esforço forte que você vai sentir um prazer ainda maior de descansar. Descansar normalmente é bom, mas descansar depois de você ter feito, sei lá, muito exercício, muito trabalho, e você finalmente respira fundo e diz: ah, acabei. Poxa, é maravilhoso. Então, Nietzsche dizia isso, que a gente tinha de ter momentos apolíneos e momentos dionisíacos. Não viver só de trabalho, mas também não viver só de farra. Tentar achar um equilíbrio perfeito entre esses dois opostos, para assim a gente sentir prazer em viver a vida. E aí ele vai e questiona o tempo inteiro isso, sobre como a gente transformou o trabalho, a energia, o esforço em algo super cansativo e degradante, e como a gente transformou o descanso na melhor coisa do mundo e que tudo deveria ser, todos os momentos e instantes deveriam ser apenas de relaxamento. Então vale muito aí essa reflexão para a gente parar para pensar, poxa, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo de uma forma onde eu aumento o meu desgaste, onde eu aumento meu sofrimento, ou eu estou vivendo de uma forma mais tranquila, saudável, feliz e alegre? Será que eu não estou aumentando o peso do meu fardo? Ou será que eu estou lidando com esse fardo de uma forma saudável? Será que eu não estou só cansado e eu estou precisando relaxar um pouco a mente para me sentir satisfeito? Quais eram os motores, quais eram os combustíveis que me satisfaziam e movimentavam, e por que agora eu estou me sentindo insatisfeito? E como é que eu vou lidar para resolver essa satisfação? Afinal, tem sempre como resolver. Então, O Bem e o Mal Sofrer é um texto que nos faz refletir exatamente isso. Como a gente está lidando com o nosso sofrimento. E como a gente está se relacionando com isso, com este ponto na nossa vida. E aí o texto encerra com o nome do título do quem escreveu, que é Lacordaire, Havre, 1863. Texto muito legal, muito interessante e muito nutritivo para nossa mente, que às vezes fica cansada e desgastada pela vida. Eu tenho certeza que aqueles que se dedicarem verdadeiramente a esse processo de mudança e esse processo de dedicação encontrarão o sucesso como a única possibilidade.